Olá, boa noite. Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui no YouTube da Rede Século XXI em mais um Entenda a Notícia. E hoje vamos falar a respeito de saúde e bem-estar. Como é que está a sua saúde? Tá bem? Hoje vamos falar de um tema muito legal, é a prevenção e o tratamento de doenças do endócrino. Hoje o nosso convidado, uma pessoa muito especial, que nós temos o maior carinho por ele, é o Dr. Gabriel Bastos, ele que é endocrinologista. Doutor, seja bem-vindo, boa noite. Tudo bom, querido? Muito boa noite. É uma felicidade para mim estar aqui e obrigado pela oportunidade de eu abrir aqui e falar com o público e as pessoas conhecerem um pouquinho mais assim sobre a saúde, o que é que pode estar ajudando, o que o endócrino pode estar ajudando na vida delas. Antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, quero pedir para você que está do outro lado aí nos assistindo, dê sua curtida, seu like, compartilhe com mais pessoas, que será muito bem recebido por todos nós aqui, a sua audiência, que, aliás, quero agradecer desde já, todas as segundas às 7 da noite, aqui no YouTube. Doutor, mas antes da gente falar de endocrinologia, né, queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua experiência, você que foi voluntário da aeronáutica, é isso mesmo? Isso, eu fui voluntário da aeronáutica. É, foi uma experiência, vamos dizer assim, única, né? Quando eu sempre tive admiração, né, por militar, e pô, eu queria entender, né, por causa daquela coisa da hierarquia, daquela ordem, e sempre foi uma coisa que me colocou na cabeça assim, poxa, eu poderia fazer algo mais pelas pessoas, além de ser médico. Médico já faz muita coisa, mas eu, estando ali como militar, eu poderia ajudar de uma coisa diferente, uma experiência que eu queria vivenciar na minha vida. Até assim, eu não era muito regrado de algumas coisas, assim, pô, isso pode me ajudar também a eu ser mais organizado, né? Tem essa parte, assim, que é bem intrínseca do meio militar. Então, logo que tive a oportunidade, eu me alistei, né? Aí eu lembro que eu coloquei meu currículo, aí teve uma briga lá do pessoal, porque eu coloquei em primeiro lugar a aeronáutica. Aí o cara do exército chegou assim, vem cá, vou conversar com você, doutor. Aí foi, olha, você não vai pra aeronáutica não, você vai pro exército. Eu falei, cara, mas eu quero ir pro exército, eu não sei, ou pra aeronáutica e tal. Ele, não, mas a gente quer você lá no exército. Aí ficou uma briga, aí o cara ficou brigando, não, o cara quer servir, porque a maioria das vezes o médico quando forma, ele quer trabalhar, quer fazer a residência, quer largar lá e não quer servir. E eu queria, minha primeira coisa, eu quero servir, a primeira coisa que eu quero fazer. Então tinha bastante interesse e eu tenho um currículo, morei fora, terminei a escola nos Estados Unidos, formei lá, né? Então tinha uma recomendação de cidadão da cidade que eu formei, tinha algumas coisas assim. Pô, o cara é um exemplo de vai ser um bom militar que vai querer servir. Então ficou essa briga, mas aí no final consegui. Eu falei, cara, eu quero ir para a aeronáutica, pronto. Mas eu tenho uma curiosidade, eu também fui militar, no caso, no Exército. Por que aeronáutica e não exército? Porque eu gostava muito da ideia de que eu poderia talvez fazer uma missão com um avião, fantasiar essas coisas. Eu voei 2 vezes na Uhum. aeronáutica, né, de fato. Mas eu fiz uma missão dessa, né? Então eu consegui até concluir isso. E no exército tem como é muito maior lá em Salvador, a unidade, você dependia muito do comandante para você ter uma vida, vamos dizer, tinha um cara que perseguia mais, tal. E na aeronáutica eu já sabia que quem estava lá eram pessoas que eram mais tranquilas, né? Então tinha esse lado também. Na Marinha na época também. Só que a cada 2 anos geralmente muda o comandante e aí isso varia, né? Mas assim eu fui voluntário, foi uma experiência assim na minha vida que foi magnífica. Eu faria de novo. Eu consegui fazer uma coisa muito legal na aeronáutica, que eu consegui fazer tipo, um credenciamento médico na aeronáutica, fazendo algumas coisas, né? Só para resumir, você tem um plano de saúde da aeronáutica, mas que é abatido no soldo da pessoa. Só que a gente só tinha 3 contratos com um hospital, com uma coisa de radiologia e com um exame laboratório, e um de laboratoriais. Aí eu consegui, em 6 meses, fazer 30 contratos. Então, eu melhorei muito a vida do pessoal que servia lá, dos sargentos, dos cabos, dos soldados, do tenente, de todo mundo da aeronáutica,
porque eu consegui fazer com que laboratórios mais perto, hospitais mais perto, atendessem eles também. Porque antes eles tinham que cruzar na cidade. A base aérea, para você ter uma ideia, é no aeroporto de Salvador. E o hospital era no bairro que você andava 20 quilômetros pegando engarrafamento. Então o cara tinha que levar o filho no médico, era bem complicado. E aí eu consegui ter um hospital pertinho ali do hospital da base aérea da aeronáutica. Então eu melhorei a vida de muita gente dentro da parte burocrática da aeronáutica, mas também atuando como médico, fazendo atendimento ambulatorial, atendendo no pronto-socorro lá, que era menorzinho. Mas então um tratamento, é uma parceria bem comunitária, então. Sim, a gente fez missão para outros lugares também. A gente fez missões no interior da Bahia para acessar regiões que não tinham médico, né? Para fazer exames de imagem. Então tinha muito dessas coisas também que são projetos bem legais dentro da aeronáutica, né? Não é só, você veio militar, vou vestir minha farda, vou ficar aqui e acabou. Então a gente tinha outras coisas. Eu servi também no centro eu esqueci o nome agora certinho, mas o centro de... enfim. Onde tinha os eventos militares. Então, nesse lugar, todos os eventos militares do Brasil, praticamente, que tinham os chefes, os brigadeiros, essas coisas, estavam lá, né? E aí eu conheci ministro da guerra de outros países, coisas que estavam lá junto quando se reunia com o governo brasileiro. Isso E é aí eu legal. ficava como médico de plantão lá para se acontecesse alguma coisa, né? Se alguém passasse mal, né? Então eu tive contato com muita coisa, assim, foi uma experiência que eu indico. Se você um dia tiver dúvida de servir, quiser servir o país, eu indico bastante fazer o serviço militar, porque é uma coisa que pode ajudar muito na sua vida e, no mínimo, você vai ter uma experiência única na sua vida, que vai ser marcante. Espero, né, que de maneira positiva, como foi na minha. Doutor, na sua função, o que faz um endocrinologista? Um endocrinologista, olha, essa é uma pergunta muito boa, porque é muito difícil de responder essa pergunta, porque eu faço muitas coisas. O endocrinologista, se você for olhar a definição, é um médico das glândulas. Então, ele trata a tireoide, o pâncreas, os ovários, todas as doenças provenientes disso. Porque muita gente hoje, quando fala em endócrino, pensa logo em obesidade, que é a nossa especialidade também, porque a obesidade é uma doença endócrina, né, das células de gordura da gente. Então, é basicamente isso. Distúrbios de crescimento, distúrbios de menstruação, distúrbios de fertilidade, diabetes, doenças da tireoide, doenças da adrenais, que são um pouco mais raras, e as doenças hipofisárias também. Às vezes é muito comum, por exemplo, nas mulheres, ter aquela doença que chama da prolactina alta, que às vezes a pessoa está começando do nada, sem amamentar, a sair uma secreção do peito parecendo leite, né? Então, é a gente que trata isso também, né? Se você está tendo algum problema como esse, procure um endócrino. Então, são várias coisas que podem alertar a pessoa a procurar. Esse tipo de problema que o senhor está frisando aqui, mas seria a partir de que idade? Ele pode aparecer em qualquer idade. Geralmente aparece em mulheres jovens e em homem pode aparecer também. Geralmente ali na adolescência para a fase adulta. Às vezes é um tumorzinho hipofisário e aí ele começa a dar esse sintoma. E tem que ser tratado porque como ele é na hipófise, ele crescer, ele pode deixar a pessoa cega. Doutor, qual que é a sua especialidade? Eu sou endocrinologista e metabologista, né? Então, dentro dessa minha especialidade, como eu coloquei aqui, eu trato todas essas doenças. Hoje, a maior parte do público procura justamente por causa da obesidade, também para o ganho de massa muscular, porque se a gente tem mais massa muscular, a gente é mais saudável também. E também doenças tiroidianas e diabetes. Essas são, assim, vamos dizer, 80% dos pacientes que passam comigo no dia a dia, é o que eu mais atuo, né? E muitas pessoas perguntam, quando é que eu devo procurar um endocrinologista? A partir de quando? A partir de quando? Então, como eu falei, né? Se você for prestar atenção nas coisas que eu falei, o endócrino, ele tem coisas relacionadas na cabeça, no testículo, no ovário,
Então, é um médico de várias coisas. Mas eu vou dizer aqui para você, se você tem dúvida, as coisas mais comuns que você pode fazer para procurar um endócrino. Primeiro, se você está tendo muita sede, muita fome, fazendo muito xixi, bebendo muita água e perdendo peso, isso pode ser um sinal clínico de diabetes numa pessoa que não tem um diagnóstico ou que está com diabetes descontrolado. Procure um endócrino. Eu estou sentindo um cansaço, eu não consigo levantar da cama. Eu sinto muito frio. Tá frio, eu entendo, mas eu estou sentindo um frio acima do normal. Tá todo mundo de camiseta e eu morrendo de frio aqui. Tá estranho. Minha unha tá caindo, meu cabelo tá caindo. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não quero mais sair de casa. Isso pode ser um sinal de baixas hormonais, principalmente da tireoide, mas também pode no homem estar relacionado à baixa da testosterona, por exemplo. Então, esses sintomas são o que inicialmente a gente precisa fazer. Que são as doenças, estou falando aqui mais do diabetes e da tireoide, que são o 80% dos pacientes, junto com a obesidade. Obesidade é uma coisa, vamos dizer assim, essa é fácil de diagnosticar. Né? Corriqueira. No caso do diabetes, isso tudo que o senhor acabou de apresentar aqui, isso faz parte do cotidiano dentro da rede pública, né? Vamos falar assim, da rede gratuita para a população. Sim, o diabetes, a gente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um tratamento muito legal na rede pública, porque a gente não tinha muita medicação disponível. Hoje, o tratamento, até para quem está na rede pública, a gente consegue usar medicações melhores que ajudam a controlar o diabetes, né? Então, mas a gente tem que pensar o seguinte, que a primeira coisa, diabetes não necessariamente significa tomar remédio, né? Por quê? Eu falo para os pacientes, primeiro, diabetes são 3 coisas que você precisa fazer. Atividade física, dieta voltada para diabetes, então tem que ter uma orientação profissional para você fazer uma dieta adequada, né? Evitar o açúcar, usar adoçante, tem uma série de estratégias. E aí a medicação. Então as pessoas, elas também se colocam no sentido de só ir para a medicação e não vou fazer o resto. Não está tratando o diabetes. Ela está fingindo que está tratando, está tomando o remédio. Os outros 2/3 do tratamento, ela está relegando. Então, é muito importante essa parte da atividade física e dieta, a gente consegue melhorar em quase 70% o nível de glicemia da pessoa sem o uso da medicação. A medicação é muito importante, mas ela não é a única coisa importante. Na rede pública a gente tem acesso a algumas boas medicações e se caso for necessário também, né, se for julgar necessário, o uso da insulina também, que aí é uma coisa bem individualizada, a quantidade que a pessoa toma. Isso vai de cada caso, um caso, né, na evolução da diabetes, né, de pessoa para pessoa. O que E no só, caso... só concluir uma coisa, desculpa, desculpa te interromper. Eu digo assim, chegaram 100 pacientes com diabetes no meu consultório. Possivelmente, as 100 pessoas vão sair com uma prescrição diferente. Então, realmente, diabetes é um tratamento muito individualizado. Muito. No caso, vamos falar dos nossos amigos, nossas amigas, da melhor idade, assim dizendo, né? Vamos falar dos seus 40 anos para cima, né? Qual é a recomendação para eles que foi diagnosticado ali com diabetes? Tem nível 1, nível 2 ou nível 3, né? São níveis, né? Não, Diabetes. na verdade, diabetes você tem o tipo 1, Tipo 1, tá? O tipo 1 é uma doença autoimune que praticamente destrói as células produtoras de insulina no seu pâncreas, ou seja, você deixa de produzir. Essas pessoas vão ficar dependentes da insulina. Então, é um segmento de pessoas diferentes. que é aquela injeção injetável que a pessoa toma em casa. Isso, que Certo. dá na rede pública, né? Insulina Certo. regular, insulina NPH, e tem que ser calculado certinho a quantidade que a pessoa precisa, porque tratar demais pode causar dano também, né? Não é só, né? Tem que ter a quantidade certinha. Isso só uma avaliação detalhada, vendo o controle da glicemia, né? O diabetes tipo 2 é o tipo de diabetes mais comum no Brasil e no mundo,
tá? O diabetes tipo 2 é o diabetes adquirido e ele vem de múltiplos fatores genéticos, né? Meu pai e minha mãe teve diabetes. Qual a probabilidade de eu desenvolver diabetes? Possivelmente 60%. Ou seja, você tem mais chance de desenvolver do que não ter. Só que você tem como evitar também. Porque assim, vou esperar a casca de banana tá ali, e eu vou ali, vou andar e vou escorregar nela. Não. Se você faz atividade física rotineira, pelo menos 150 minutos por semana, pode ser uma caminhada, mas associada a uma musculação, ajuda bastante, né? Ou uma atividade física mais intensa, com uma dieta, vamos dizer assim, uma dieta saudável, evitar ultraprocessados. Eu falo de maneira geral, desembalar menos e descascar mais, de uma maneira geral, comer mais saudável, mais natural possível. Você vai evitar que você tenha problemas de colesterol, de diabetes, possivelmente de hipertensão também, que está associado ao aumento de peso, ele dificulta dificulta o trabalho do nosso pâncreas e piora o diabetes. Então, a obesidade piora o diabetes. Nesse caso, doutor, dá para citar quem é o vilão da história? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. O açúcar, por exemplo. Esse é um ponto. O açúcar, ele é e não é tão vilão, tá? Por assim. O problema, na verdade, o vilão que está escondido é a obesidade. A obesidade praticamente a resistência insulínica, o grande alvo. As pessoas atribuem muito. Vou dar um exemplo diferente. Criancinha pequena, come doce pra caramba. É um pirulito aqui, uma balinha aqui e não tem diabetes. Verdade. Então, assim, o açúcar, para quem já é diabético, é muito lesivo, sem dúvida. Mas não quer dizer que o açúcar é o causador do diabetes. É todo um contexto alimentar. A pessoa come açúcar, mas ali toma um milkshake, come a batata frita, aí vai num hambúrguer, não faz atividade física. Então, o contexto alimentar dela é muito mais importante do que agora a pessoa come doce pra caramba. Comer doce pra caramba não é bom, né? E na nossa dieta, que a gente tem habitualmente, a gente come muito mais carboidrato, que são açúcares. O pão vira açúcar, as farinhas viram açúcar, as massas viram açúcar. Tudo isso é açúcar. Então, Mas nós não podemos generalizar, então, que o gordinho é diabético e o magro não seja diabético, correto? Não, também não. Como eu falei, também não podemos generalizar. O que eu falei, por exemplo, eu tenho pacientes que são magros, fortes e têm um diabetes horrível, bem difícil de controlar. Por quê? Porque ele tem uma genética que predispõe bastante. Mas no mundo todo, o fator de risco pior é a obesidade. Fator de risco não é determinante. Por exemplo, nem todo mundo que fuma vai ter um câncer de pulmão, vai ter um enfisema pulmonar. Mas a gente entende que é um fator de risco importante para ter doenças pulmonares. A obesidade é um fator de risco para diabetes, assim como o cigarro é para o câncer de pulmão e para o enfisema pulmonar. Não é determinante, mas facilita bastante. Se a pessoa tem uma genética favorável, ela junta uma facilidade com outra, aí é muito mais fácil. Mas você pode ter magros diabéticos com tipo 1 ou tipo 2 e você pode ter obesos que não têm diabetes, né? Então pode-se afirmar então, que o maior grupo de risco então, na questão do diabetes seria a obesidade. Um maior grupo de risco, sim. Porque a genética, o maior grupo de risco. Se você tem uma genética com pai e mãe, por exemplo, é o principal. Na verdade, a genética é o principal. E o segundo, só que a genética a gente não pode mudar, né? A gente não pode nascer de novo. A obesidade a gente pode tratar. Então, a gente tem que trabalhar com as armas que a gente tem na mão. No caso, obesidade, ela é genética ou se adquire? Bom, essa é uma pergunta interessante. A resposta é as duas coisas. Primeiro, a obesidade genética é raríssima. 1 a cada 20 mil casos, mais ou menos, né? Você tem de doenças que causam obesidade. E, nossa, e por que tem tanta gente obesa no mundo? Se não é... Você tem facilidades genéticas que ajudam, fatores de risco. É porque eu estou falando assim, essa pessoa teve essa mutação, ela vai ser obesa, nesse caso, que é determinante genética. Mas ela é multifatorial. Então, na verdade, a obesidade ela está relacionada aos nossos hábitos. Vou dar um exemplo pessoal meu, tá?
Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu ia andando para academia. Minha academia ficava a 2 quilômetros da minha casa. Eu andava 2 quilômetros, voltava 2 quilômetros e corri na esteira e fiz academia. Com 18, ganhei um carro. Deixei de andar 4 quilômetros por dia. Ou seja, a minha rotina mudou. E às vezes a gente vai mudando nossa rotina. Quanto mais velho a gente fica, você aí que está com 60 anos, com 20 anos você não andava muito mais, não ia na padaria andando, não faria outra coisa. Agora você vai mais tranquilo, fica mais em casa. Outro exemplo meu, né, de rotina, que você precisa avaliar para você se isso aconteceu com você. Isso pode ser um fator que aumenta bastante. A gente fica mais imóvel. Eu trabalhei no Santa Marcelina, fiz a residência de endocrinologia lá em São Paulo. Santa Marcelina é um hospital imenso e ficam vários prédios um longe do outro. Eu pegava aqui, monitorava, eu andava de 8 a 10 quilômetros por dia lá para cá. Atendimento pronto-socorro, vai no ambulatório, volta. Hoje em dia, o meu atendimento é sentadinho na frente do computador, vejo o paciente e converso com ele. Se eu deixar, eu ando 1 quilômetro por dia no máximo. Ou seja, eu andava 10, passei a andar 1. Será que eu não vou ganhar peso? Com certeza. Muito mais. Então a gente muda. Isso muda quando a pessoa tem filhos, porque ela passa a concentrar a vida dela. As mulheres, eu engordei depois da gravidez. Claro, você parou de se dedicar para você para dedicar para uma segunda pessoa, que é uma atitude nobríssima, maravilhosa, mas a gente precisa atentar para a gente também, para a gente se cuidar. E a gente vai mudando, né? E aí a gente fica cada vez mais restrito, né? Vai se limitando e a gente quer comodidade. O ser humano, quanto mais cômodo for para a gente, é normal, né? Isso é natural, da natureza humana. E hoje ainda tem aquelas facilidades. Por exemplo, você tem iFood, você pede a comida em casa, você já Tudo nem que sai vem para contra, comer, né? né? Então, as facilidades hoje são muito grandes e isso facilita esse contexto todo, né? E isso é uma das principais causas da obesidade, a mudança comportamental do ser humano. E como só para enfatizar aquilo que eu tinha falado anteriormente, o país que tem mais diabético no mundo é os Estados Unidos. E é um país onde tem mais obesidade, né? Que tem mais pessoas obesas, né? E você que está nos acompanhando no YouTube, tem praticado esporte? Está fazendo sua caminhada? Está sentindo um pouquinho gordinha? Como o doutor está dizendo aqui, tem que fazer sua caminhada. Quero aproveitar nesse momento aqui, pedir você que está aí no YouTube, dê sua curtida, dê seu like. Lembrando que todas as segundas, às 7 da noite, nós temos esse nosso encontro aqui no Entenda a Notícia. A gente está falando de obesidade, o senhor citou há pouco aqui os Estados Unidos, né? Também essa facilidade, né, que o mundo oferece, as pessoas são tendenciosas a não praticar exercício, Com né? certeza. Só que quando a gente fala exercício, a gente pensa na juventude, né? E não é verdade, né? Não. Principalmente nós temos que ter uma atenção especial aos nossos amigos, amigas, a nós, com um pouquinho mais de idade, né? Qual que é a idade recomendada? Presta mais atenção, vamos fazer mais caminhada. A partir de quando? A partir de quanto? 7 anos de idade. Sempre, é sempre, então. Sempre. A gente tem que entrar numa fase, né? Desde mas eu nunca fiz atividade física. Com 50 anos, com 60 anos, eu posso fazer? Eu não posso fazer. Eu devo fazer, né? Eu vou dar um exemplo de coisas que me deixam muito triste. Por exemplo, meu pai, ele tem 67 anos. Ele nada todo dia 2.000 metros. Super ativo, né? É um atleta. Atleta dá pra dizer que, mas assim, mas tem um bom nível de atividade. Faz musculação alguns dias na semana, mas ele gosta da natação, é o que ele faz mais. E aí eu já peguei pacientes com 60 anos. 60 anos, vamos combinar. Há 50 anos atrás era uma pessoa idosa. Hoje em dia, Hoje não. não. Pô, Tom Cruise tem 61, Não parece. né? Então, vamos combinar que 60 anos não é a idade, depende muito da pessoa. Mas já vi 60 pessoas com 60 anos que parecem ter 90, que tem dificuldade para andar. Gente, se você tá tendo esse tipo de problema, porque depois a curva de piora, eu falo que você tá na ponta do precipício. Para você cair, né? Literalmente, se você cair e se machucar,
você não volta a andar mais, para ter uma fratura de fêmur, coisa do tipo. Então, o que evita a gente ter esse tipo de problema? Melhorar a nossa massa muscular. Melhorando a nossa massa muscular, ficar forte, bombadão, não é sobre isso. É fazer uma musculação, principalmente de membros inferiores, fazer uma caminhada. Isso vai permitir que você tenha mais liberdade, vamos dizer assim, né? O que me deixa mais triste é ver idosos dizendo assim, olha, eu já não faço mais isso. Aí você vê, a pessoa está com um cognitivo bom, tudo, mas ela não consegue porque ela tem medo de descer uma escada por causa do batente. Ela se limita porque ela já não confia nas pernas. E às vezes a pessoa tem uma idade produtiva, assiste filme. Minha avó mesmo aconteceu isso com ela. E ela discute filmes, ela é super culta. A gente faz uma discussão, ela tem 85 anos. Mas ela já está com essa dificuldade. É que ela teve um problema de saúde, ficou doente, perdeu massa muscular. E aí eu tô tentando recuperar ela também, né? Mas não deixa isso acontecer com você. Você tem 60 anos, 70, tá tendo seus netinhos, e você quer brincar com eles. Poxa, é uma coisa tão boa você fazer isso, né? Então, fazer atividade física é importante para todo mundo. E eu falo outra coisa também, né? Se você não gosta, tome isso como um remédio para você. Faz que nem a vida adulta. A gente faz tanta coisa que a gente não gosta, mas faz atividade física que ela vai fazer bem para você. Vai lhe trazer mais liberdade, mais autonomia na sua vida. E aí você paga ali o seu preço de não gostar, mas vai lhe trazer muito benefício que vai se pagar facilmente. Falando em atividade física, né? Muitas pessoas, estou falando jovens, né? Jovens a partir de 40 anos. 40 anos é jovem, né? Para pular essa etapa de fazer uma caminhada, fazer uma academia, opta ou quer optar pela bariátrica. Na O que o bariátrica. senhor fala a respeito da bariátrica, da indicação ou não indicação? O que ela traz pró, o que ela traz contra a bariátrica numa pessoa? Um problema, gente, da bariátrica que eu vejo assim é você achar que a bariátrica é uma solução para o seu peso. A bariátrica nunca é uma solução. Ela é um tratamento que pode ajudar muito e se for muito bem indicado, ela vai ser um bom tratamento. Mas a gente tem que ver para quem a gente está indicando. Por exemplo, eu pego um paciente de 180 quilos que o cara tem uma dor, já tem um desvio na coluna, uma compressão na coluna. O cara mal consegue se locomover. Quando chega nesse nível, a bariátrica pode ser benéfico, porque ele não consegue fazer atividade física, não consegue apertar tanto a dieta dele, não consegue ter um gasto metabólico maior. A bariátrica, nesse caso, para ele, pode ser uma alternativa. Mas a gente tem que entender o seguinte: nenhum tratamento para obesidade vai ser efetivo se você não mudar aqui. A cabeça é o que tem que ser tratado. Se você tiver a cabeça de obeso fazendo bariátrica, você vai voltar a ser obeso. Isso independe. Porque o pessoal fala, doutor, eu vou tomar o remédio e dar rebote. O que dá rebote é emagrecer. Todo emagrecimento dá rebote. Só que se a gente já sabe que vai acontecer, então a gente tem maneiras de preveni-lo. Que é justamente fazer atividade física, reestruturar a dieta, fazer tudo isso. Bariátrica não é reversível, não? A bariátrica não é reversível. Você tem uma técnica que é menos invasiva. A gente usa duas técnicas hoje. Uma que ele faz um corte no estômago, só diminui o estômago. E a outra que faz esse corte no estômago e tira uma parte do intestino, que é mais agressiva, né? Você pode fazer essa do corte do estômago, depois associar essa do intestino depois, né, se a pessoa falhar. Mas geralmente se faz uma só, mas não tem reversão. Aquela da bexiga é recomendável ou não? Aquela que se coloca uma bexiga dentro do estômago? Que ela enche dentro? Esse tratamento que a gente chama de balão, É. né? O balão intragástrico, que é o que o senhor está falando, Sim. ele é um tratamento que pode ajudar também. Quando eu indico mais para meus pacientes, o cara de 200 quilos, ele tem centro cirúrgico, né, que infelizmente não tem maca que ele caiba. A maca não sustenta, tem maca que vai até 180. Aí, cara, não vai conseguir te operar. Ele vai ter que perder peso para operar. Aí faz o balão por 6 meses, ele perde ali uns 20 quilos
E aí faz uma bariátrica. Então, às vezes, ele é um pulo para bariátrica. E também é bem indicado para aquela pessoa que já tentou vários tratamentos, né? E, e aí ela chegou ali, tá na obesidade, mas não é uma obesidade tão grave que indique uma bariátrica, mas também ela nunca consegue sair dali. Aí o balão pode ser uma boa opção. A bariátrica, ela é indicada a partir de quantos quilos? E, acrescentando a pergunta, a rede pública oferece esse tipo de tratamento também, sem ser questão privada? A bariátrica é oferecida pelo serviço, né? A gente tem geralmente dos serviços, depende das cidades, mas Tá. eles têm um serviço estadual. Por exemplo, aqui na região de Campinas, a Unicamp faz bariátrica, A por partir exemplo. de quantos quilos que é considerado bariátrico? Esse cálculo é feito de outra forma. É feito baseado no IMC. O IMC é uma relação, basicamente é o peso que você tem dividido pela altura ao quadrado. E aí, dependendo do valor e os fatores de risco que você tenha, acima de 40, se dá esse valor, está indicado. De 35 a 40, se tiver um fator de risco, né, como diabetes, hipertensão, porque você melhora muito essas doenças fazendo bariátrica. Então, é muito individual. Eu indico muito, por exemplo, o paciente está usando insulina, com diabetes muito ruim, obeso, aí o cara vai melhorar a sua vida. Você está injetando insulina 3, 4 vezes no dia, sua vida está ficando uma qualidade de vida ruim. Você faz uma bariátrica, você sai da insulina praticamente. O cara melhora a vida dele, a qualidade de vida. Então, tem esses casos também de você melhorar o diabetes, né? Associado com a obesidade. Então, a bariátrica é um tratamento fantástico quando bem indicado, tá? Mas, para ser sincero, hoje, né, na rede pública a gente não tem um bom tratamento ainda para a obesidade. Embora existam medicações como a semaglutida, que é o Ozempic, que é famoso, Saxenda, que são essas medicações que não tem na rede pública, infelizmente, Que infelizmente também é caro, né, e doutor? muito caro. Eu digo para o paciente o seguinte: se você tiver, né, dinheiro para tratar a obesidade hoje, você não precisa de uma bariátrica, tendo grana para investir, né? Mas na rede pública, ainda no Brasil, infelizmente, dessa parte, deixa muito a desejar, né? Colesterol alto é genético? O colesterol alto, ele tem um componente genético muito importante. Muitos pacientes chegam assim: olha, doutor, eu estou fazendo dieta certinho, comendo tudo certinho, fazendo bastante atividade física e meu colesterol não abaixa. É verdade? Muitos casos são assim, porque tem muita determinante genética. Mas independente de qualquer coisa, a base vem daquilo ali. Você vê que quando eu falo de atividade física e dieta, é um tratamento para obesidade, para o colesterol. É importante fazer. E aí, a partir de otimizar essa dieta, atividade física, aí você vê se é avaliado, se você consegue tratar com ou sem remédio. A rede pública hoje, a gente tem medicações muito boas para tratar o colesterol. Essa, pelo menos, a gente consegue tratar bem. Tem umas medicações que são de alto custo, mas com um relatório médico, fazendo bonitinho, consegue pegar na rede pública e tratar. Muitas pessoas vão precisar do remédio, apesar de estar fazendo atividade física, apesar de estar comendo certinho, porque o determinante genético dela para o colesterol é muito, é muito incisivo, vamos dizer assim. No caso, então, o colesterol não tem cura. O colesterol, ele, né, cura não tem. Todas essas doenças, inclusive diabetes, hipertensão, os cirurgiões falam que a bariátrica cura o diabetes. Na verdade, a gente fala que ela entra em remissão, melhora por muito tempo. Mas todas essas doenças que a pessoa já apresentou, elas tendem a voltar. Cura, é difícil falar para essas doenças que são doenças crônicas. Mas o tratamento hoje, a gente consegue evitar que os problemas que elas trazem sejam causados. Por exemplo, você perguntar por que a gente trata diabetes? Ah, doutor, é uma glicemia, é um açúcar alto no sangue. Tá. O que isso quer dizer? Que isso quer dizer que pode causar um infarto, um AVC, causar uma lesão no seu rim, causar lesão no seu olho, causar uma lesão vascular e você ter uma amputação. Por isso que a gente trata, porque ela causa isso. Se a gente consegue controlar ela bem,
você evita tudo isso de acontecer. Então, o tratamento é efetivo, mas em dizer que a cura aí é uma coisa a mais. Muito bem, você que está chegando agora no YouTube, junto conosco nessa noite, no Entenda a Notícia, Dr. Gabriel Bastos, ele que é endocrinologista. Doutor, uma pergunta muito importante. No caso do acompanhamento da andropausa e menopausa, como é que é feito isso? Então, são duas coisas. O que é andropausa? O que é a andropausa? A andropausa é uma entidade que não é tão bem assim aceita entre os médicos, mas ela existe. É porque é o seguinte: a andropausa é a diminuição da produção hormonal dos hormônios sexuais no homem, como a testosterona. No homem, a gente tem uma curva assim. Ele vai baixando, baixando, baixando ao longo dos anos. A mulher, ela tá aqui e ela faz isso. Mas no caso do homem, desculpe interromper o senhor, a partir de que idade que essa curva ela tende a cair? Geralmente, ao que a gente tem estudo, a partir dos 35, ela começa a dar pequenas quedas. Só que hoje está acontecendo que cada vez pessoas mais jovens, eu tenho um pessoal no meu consultório que com 30 anos ele tem níveis de testosterona de pessoas de 90. Então, cada vez mais, a gente não sabe dizer a causa disso. Talvez por causa da alimentação, que mudou muito. A gente tem teorias, mas não tem uma coisa evidente para dizer o porquê. Isso é um fato. Mas a partir dos 30, 35 anos, é importante que o homem faça acompanhamento dos hormônios para saber se está caindo, porque em algum momento vai ser importante reequilibrar esses hormônios. Existem tratamentos de reposição hormonal com testosterona, mas você pode dar alguns estimulantes para você produzir mais testosterona, né? E hoje em dia isso daí é cada vez mais comum. Possivelmente, se você está acima dos 50 anos, é muito possível que você precise fazer algum tipo de reposição. E de que forma que é feito esse diagnóstico, doutor? A gente faz através de um exame de sangue. Primeiro, na verdade, o exame de sangue tem que estar correlacionado com a clínica. Então, a pessoa, principalmente, ela vai aparecer no médico com a queixa. Ah, doutor, minha libido está diminuída. Dificuldade. Eu estou com a dificuldade ali para ter uma ereção, tendo essas dificuldades. Eu já não tenho mais aquela vontade, tanto faz para mim. Eu estou bem indisposto. Ou, às vezes, assim, com a cara mais jovem. Pô, eu tô na academia, tô treinando, mas em vez de progredir os pesos, eu tô diminuindo os pesos, né? Tô sentindo que meu músculo tá ficando mais fraco, meu corpo tá ficando mais fraco. Esses podem ser alguns sintomas. E mais importante, né? Parece que eu falo só disso. O maior causador de testosterona baixa no homem é a obesidade. Por incrível que pareça. Por quê? A célula de gordura que a gente tem, ela transforma o hormônio masculino em hormônio feminino. É mesmo? Esse é um problema. Por isso que muitas vezes a pessoa que está acima do peso tem aquele peito com mais forma feminina. E também ele produz um outro hormônio chamado leptina, que quando ele está muito alto, ele inibe o estímulo para o testículo. Então, tanto a obesidade, ela converte o hormônio feminino e ela diminui também a produção testicular de testosterona. Então, muitas vezes, você trata a deficiência de testosterona da pessoa tratando a obesidade dela. Entendi. E aí vem a atividade física, dieta. Você vê que a gente fala de várias coisas, mas volta ali na questão volta do peso. ali. Esse tratamento tem gratuito na rede pública? Esse tratamento, a reposição de testosterona, ela na rede pública ela não está institucionalizada pelo governo federal, então ela é feita de maneira municipal. Tem cidades que fazem e não fazem, o que é um absurdo, porque se a pessoa tem uma deficiência, tem que ser tratado. Deveria ser tratado, mas eu já vi, isso depende da prefeitura. Muito bem, vamos falar para as mulheres. Menopausa. A menopausa. A partir de quando? A menopausa, habitualmente, ela, de uma maneira geral, se dá 30 anos depois da menarca, da primeira menstruação da mulher. Claro que não há regra geral. Então, eu tive a primeira menstruação com 12 anos.
Possivelmente ali de 42 para cima, você pode entrar na menopausa, né? É mais ou menos ali. Só que assim, a gente tem a pré-menopausa, que é uma coisa que as pessoas não falam. A pessoa já começa a sentir um cansaço, uma indisposição, já tem um calorzinho ali que vem, que são aqueles fogachos, já tem alguns sintomas e já é um sinal que já está diminuindo a produção dela. Nesse momento que já está tendo alteração, é um momento bom para a gente começar a reposição na mulher, né? Mas ela também, a menopausa é perigosa se ela vem antes dos 40 anos. Por quê? O hormônio feminino ele é importante para a saúde do osso. Então, mulheres que têm uma menopausa antes dos 40 têm mais chance de desenvolver aquela doença dos ossos, a osteoporose. E aí tem que fazer outros tipos de tratamento também. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a ideia é se você está tendo você está sentindo diferente, tá, diminuiu a lubrificação da região vaginal, essas outras coisas, né? Tá sentindo mais dor. Tem alguma coisa que está diferente com você, é interessante que você busque o endócrino, que ele pode estar te ajudando. O senhor citou algo muito importante, osteoporose. A partir de quando que a pessoa tem que se prevenir disso? De que maneira? Bom, para a vida toda, a melhor forma de prevenção da osteoporose é fazer a reposição hormonal nas mulheres quando indicado, na hora certa, para não deixar essa baixa. E uma coisa muito básica, você sabe o que é que você pode estar fazendo para melhorar? Musculação. Quando você faz a força na musculação, você estimula o seu osso a ficar mais forte, de certa forma. Isso vai prevenir a osteoporose. Então, uma forma de prevenir a osteoporose é ter uma quantidade de cálcio na alimentação, que a gente consegue no leite, do queijo, no iogurte, habitualmente na nossa dieta aqui do Brasil, né, por assim dizer. Ah, não tomo derivados do leite. Às vezes fazer uma reposição de cálcio. Manter a vitamina D alta. Então, tomar um solzinho, que é de graça, né? É uma exposição ali entre 10, 11 horas da manhã, pelo menos ali o rosto, ou pode proteger o rosto, mas que tenha uma mulher, no caso, um top, né? Expor um pouquinho as pernas, 10 minutos daquilo ali, já lhe dá uma quantidade de vitamina D, ok. Claro que no inverno é mais difícil, né? Hoje em dia a gente fica em ambientes mais fechados, é mais complicado, né? Mas tem a reposição também por cápsula. Mas manter a vitamina D e o cálcio é uma forma de prevenir. E a musculação com a reposição hormonal, se ela for indicada para a pessoa. Mantendo tudo isso, dificilmente, não assim dificilmente, porque a genética da pessoa for muito favorável a ter osteoporose, ela vai ter. Mas isso ajuda a ela evitar ter fraturas, que são as complicações da osteoporose, né? Eu notei que em tudo que nós estamos falando aqui, sempre exercício. Não importa, sempre exercício. O Vamos falar, exercício é o melhor remédio que a gente tem. não importa a idade. E é de graça. É. E as pessoas precisam entender isso. Então, às vezes, eu vindo aqui e falar isso, mas por quê? O exercício é legal porque o médico falou lá que é legal, tudo bem. Mas aqui eu estou te mostrando o porquê, né? Explicando o porquê, em cada etapa de cada doença, qual a importância que ele pode impactar. Vamos falar de tireoide. Qual a relação de tireoide e a O hipertireoidismo. Tá. Qual que é a relação entre tireoide e isso aí? Tá. A tireoide é uma glândula que a gente tem, que ela produz os hormônios tireoidianos. O hormônio tireoidiano, para você entender bem, é o hormônio que eu falo que é do metabolismo. Ele é como se fosse a faísca que você dá na ignição do carro para queimar o combustível. Sem ela, o combustível não queima e o carro não funciona. Então, a tireoide é o hormônio do metabolismo. Quando ele produz pouco, hipotireoidismo. O sangue não chega direito nas extremidades, fica com extremidade fria, a pessoa fica com mais frio. Não chega nas unhas, a unha cai. Não chega no cabelo, o cabelo cai. A pessoa fica fraca. Uma pessoa com hipotireoidismo, ela fala assim: oi, tudo bem? Devagar. Né? Bem devagar. Eu já falo devagar, não tenho hipotireoidismo, tá, gente? Mas a pessoa fica mais lentificada. Isso que chama bastante atenção. Ganha peso com facilidade, né?
E o hipertireoidismo é o contrário, o hormônio está aumentado, a pessoa fica acelerada, fala rápido, o coração palpita, pode dar arritmia, pode dar outras coisas, né? Pode dar problemas graves. O hipertireoidismo, ele é até mais grave do que o hipo, né? Porque ele pode causar uma morte por uma arritmia, uma pessoa que tem uma doença cardíaca, tem que ser visto. E a pessoa sente uma inquietação, uma agonia, fica nervosa rápida, né? Porque o coração está tudo acelerado. É como se ela estivesse correndo, mas sentada aqui, com a sensação que está correndo uma maratona. A gente sabe, doutor, que cada caso é um caso, né? Sim. Mas de quanto em quanto tempo que é o ideal fazer um exame de sangue para tentar se constatar isso tudo que foi apresentado hoje? Tá, eu vou fazer um resuminho. Tá. Se você não tem nenhuma doença, você tem acima de 40 anos, anual. Eu tenho doença da tireoide. Tá controlada. Não estou alterando o nível da medicação. A cada 6 meses. Eu tenho diabetes. Está controlado. 6 meses. Meu diabetes não está controlado. Eu estou ajustando medicação. A cada 3 meses. Para você ajustar a medicação. E a tireoide, quando não está ajustada, a cada 2 meses para ajustar a medicação. Depois que ajustar a medicação, a cada 6 meses. Diabetes, a mesma coisa. Ajustou a medicação a cada 6 meses. Claro que para cada doença, cada indivíduo, mas de maneira geral. Se eu não tenho nenhum problema de saúde, estou ok, faz um check-up anual, né? Vendo, principalmente doença tiroidiana, diabetes, colesterol, né? Por colesterol também, a cada 6 meses, uma consulta está de bom tamanho. Para finalizar nessa lição aqui que o senhor deu para nós aqui, que eu pude catar disso tudo, foi uma grande honra tê-lo aqui conosco aqui. O importante nisso tudo é exercício, não importa a idade, não é isso? Olha, se você conseguiu resumir tudo que eu falei nisso, então a mensagem foi muito bem passada. Porque o exercício realmente ele modifica a vida de muitas pessoas e as pessoas às vezes não valorizam o quanto isso pode melhorar a vida dela, a saúde dela. Tanto, não aquele que a gente falou de doenças, né? Mas também há um plus, que a gente pode, um a mais, né? Que a gente pode falar é que ela melhora também a parte cognitiva, evita Alzheimer, né? Pode evitar doenças parkinsonianas. Prevenção. E prevenção de doenças neurodegenerativas, melhorando a sua cognição, né? Melhorando sua disposição e evitando também transtornos como ansiedade e depressão, que a gente sabe hoje que ansiedade e depressão são talvez as doenças mais prevalentes que a gente tem no mundo hoje. Então, a atividade física ela ajuda a prevenir essas doenças. Então, quanta coisa boa faz. Porque a gente focou na parte endocrinológica. Agora também é só abrindo esse parêntese para a parte não endocrinológica, né? Então, se você não faz, gente, não perca o seu tempo. Invista em você. Invista na sua saúde. Porque quem pode cuidar melhor de você é você mesmo. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Né? Isso é importante. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Isso daqui é mais a pessoa mais importante. É a gente, claro que a gente tem filho, o filho pode ser o mais importante, tudo bem, mas a gente pode ter o protagonista também no meio. Né? Doutor, para finalizar, quero agradecer sua participação. Muito obrigado. Tá, um forte abraço para o senhor. Eu quero agradecer novamente o convite. Eu fiquei muito feliz de poder passar um pouco dessa mensagem, passar essa mensagem para as pessoas. Depois podem me procurar no Instagram, se vocês quiserem me seguir. É dr de doutor, .gabriel, b de bola, .endócrino. Eu sei que é um nome bem grande, eu acho que o pessoal coloca ali depois nos comentários ali, colocado para vocês me acharem, né? Eu atendo em Campinas, eu tenho um consultório, né? Atendo também no Samaritano, no grupo de bariátrica lá, mas é só o grupo específico da bariátrica lá. E é isso. Eu estou aqui à disposição também para outros bate-papos. Muito bem, termina aqui mais um Entenda a Notícia. Lembrando, todas as segundas-feiras, às 19h, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Forte abraço a todos vocês e uma ótima noite.